paz. Hoje sem árvore. Quem lembra o que o pastor ensinou domingo passado sobre enxerto? Levanta a mão aí. A gente estava saindo de casa e saindo daqui da igreja, eu falei para as crianças, como que é a palavra que o vovô ensinou? Aí eles não lembravam a palavra enxerto. Mas aí a gente já falou no caminho para casa e a gente orou isso a semana inteira. Que a gente fosse enxertado na oliveira verdadeira. Então, falar sobre aquilo que a gente estuda no domingo é ótimo para a gente gravar. Então, hoje não tem árvore para vocês lembrarem, mas hoje vai ter lição de casa. A minha raiz é professora, então tem lição de casa. Amém? Vamos lá para Romanos 12, 1. E a gente não combinou, mas sonda-me, transforma, quebranta-me e usa-me, tem tudo a ver com a pregação de hoje. Vamos lá, Romanos 12, 1. Eu vou ler na NVI. Amém? Acharam? Portanto, irmão, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Culto racional, não ajudei não, né? Culto racional, quem já usou essa palavra, levanta a mão. Ninguém, né? Vou ajudar, tá bom? A gente vai ler de novo na NVT, que é outra versão da Bíblia um pouco mais fácil. E essa é uma boa dica, que você tenha mais de uma Bíblia na sua casa. Chegou numa palavra que você nunca viu na vida, lê em outra versão, que às vezes facilita, tá bom? Então, essa aqui vai ser diferente, prestem atenção. Portanto, irmãos, suplico-lhes, peço-lhes, que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. E essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Culto racional é adoração. Mas o que é adoração? Pergunta de prova, o que é adoração? Como é que a gente explica a adoração? A adoração em inglês é worship, que significa digno de culto, honra ao culto. Mas tem um livro que chama Cultura de Louvor, que está aqui do lado do Luiz, que define a adoração como sendo a resposta adequada de todos os seres morais e sensíveis a Deus, atribuindo de maneira agradável toda a honra e valor ao Deus Criador, porque Ele é digno. Não é por causa do que Ele fez ontem, não é por causa da sua conta bancária, não é por causa da sua saúde, é porque Ele é digno. Louvor, adoração faz parte do louvor, com certeza. Mas a adoração é muito mais do que louvor. Então, se você tem curiosidade aí de saber o que é cultura de louvor, tem um livro do lado do Luiz. Eu empresto, a única regra é que tem que devolver, tá bom? Quem quiser é só passar ali, depois do culto. Então, nessa definição, a gente entendeu que a adoração não é só música. Mas uma coisa é certa, Deus espera ser adorado. E hoje a gente vai entender um pouquinho como adorar a Deus. Amém? Então, nós vamos entender que a adoração é sacrifício. Porque a gente acabou de ler que a gente tem que oferecer o nosso corpo como sacrifício. Outra pergunta de prova. O que é sacrifício? O Eduardo fez assim. Ó. Certa resposta. Sacrifício no dicionário é a morte de uma criatura viva, geralmente pela retirada do sangue, como uma adoração religiosa. Esse era o termo original de sacrifício. Então, se você for lá no Velho Testamento, toda vez que tem a palavra sacrifício, um animalzinho ia morrer. Agora, existe uma outra palavra que é holocausto. O que é holocausto? É um tipo de sacrifício. Só que olha que interessante, quando você lê lá no Velho Testamento,
Os sacerdotes, os que trabalhavam no templo, eles não tinham um emprego fora, eles não tinham salário. Parte do sustento deles vinha dos sacrifícios. Então, parte daquilo era sacrificado a Deus e parte era alimento para o sacerdote. O holocausto não. O holocausto, o animalzinho inteiro seria queimado. E Roberto Smith, não é Roberto, né? Robert. Ele fala que esse fato da gente queimar tudo era para dizer é tudo de Deus. Tudo, 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 tudo. E lá em Levíticos 1, depois você lê em casa que a gente não vai ler inteiro, Deus explica sobre o holocausto. Eu vou passar bem por cima rapidinho, mas eu quero que a criançada imagine a cena. Deus diz lá em Levíticos 1 que da tenda do encontro ele chama Moisés e ele fala: diga aos israelitas, quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor como holocausto, tem que ser um macho, sem defeito, que vai ser chegado na entrada do templo. Você tem que pôr a mão na cabeça do animalzinho. Não é largar lá e ir embora não, hein? Tem que pôr a mão na cabeça do animalzinho, para que ele seja propiciação, para que aquele sangue perdoe os pecados. Trarão o sangue do animalzinho, vão derramar em todos os lados do altar. Quem gosta de limpeza aí já consegue imaginar a cena derramando aquele sangue assim para todo lado em volta do altar? Vai tirar a pele do animal. Vai lavar uma parte dos animais, que acho que é a pele e as perninhas. E o sacerdote queimará tudo isso no altar. E é um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Vocês conseguem imaginar essa cena, gente? Isso era um sacrifício. Imagina falar, vamos lá, criançada, hoje é dia de fazer um holocausto. Imagina como é que ficava o templo depois. Mas um animalzinho tinha que morrer para que os pecados fossem perdoados. Interessante que, se a gente volta na história lá para Gênesis 22, quem tiver com a Bíblia eu vou pedir para abrir, é isso que Deus pede para Abraão. Quando Deus quer colocar Abraão à prova, ele pede um sacrifício, um holocausto. Gênesis 22:1 diz: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então ele disse: tome seu único filho, Isaque, a quem você ama. Abraão amava Isaque, a Bíblia deixa isso claro. Suba e vá à região do Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu indicarei. Mamães de plantão, conseguem imaginar isso aí? Papais de plantão, conseguem imaginar isso aí? De jeito nenhum. Versículo 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Não discutiu com Deus, ele obedeceu. No terceiro dia de viagem, Abraão ficou 3 dias com aquilo matutando na cabeça dele. 3 dias. Carregando o filho, que por obediência ele sacrificaria. E queimaria inteiro como holocausto. Versículo 5, ele disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Não tinha instrumento, não tinha música, não tinha equipe de louvor. A palavra adoração aqui significava uma homenagem humilde e uma adoração. Aqui era uma entrega completa. Abraão ia dar tudo o que ele tinha. Graças a Deus a gente sabe que isso não foi necessário, porque Deus proveu, Deus deixou lá, mas Abraão estava disposto a entregar tudo como adoração. A adoração é entrega, a adoração é sacrifício. Mas nem todo sacrifício é adoração.
1 Samuel 1,15, eu vou contar essa história, vocês não precisam abrir, mas se vocês quiserem ler em casa, é aquelas histórias engraçadas. Aquele eu te disse. 1 Samuel 1,15, Saul era rei. E o Senhor dos exércitos disse para Saul: eu castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel. Então vão, ataquem os amalequitas, consagrem ao Senhor para a destruição. E aí, em letras garrafais, diz: não os poupem, matem todos. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Tudo é? Tudo. Tudo é? Tudo. Tá fácil essa, não tá? Mas o povo foi meio esperto. Lá no versículo 8 diz que capturou vivo Agag, rei dos amalequitas. O pastor já até contou isso, que eles capturavam porque era uma forma de humilhação, né? Mas Saul e os exércitos pouparam Agag, e o melhor das ovelhas, não foi qualquer ovelha não foi só os melhores. Os bois e os bezerros gordos. Samuel, bem do esperto, fala assim: ô Saul, eu estou ouvindo um balido de ovelhas. Como quem diz que não quer nada, sabe? Aí a resposta de Saul foi: eles pouparam os melhores das ovelhas e bois para sacrificarem ao Senhor. Deus queria esse sacrifício? Tudo é? Eu imagino que Samuel deve ter olhado e falado para ele: que parte do tudo que você não entendeu? Às vezes eu falo para as crianças: eu quero tudo guardado. Aí eu volto e tem umas coisas no chão. Falo que está no chão, pode ir para o lixo? Porque tudo é tudo, é ou não é? Saul não achou que tudo era tudo. Então, versículo 22, Samuel respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Nesse momento, Saul é rejeitado como rei, porque ele queria fazer um sacrifício em desobediência. Então, a adoração é entrega, é sacrifício, mas em obediência. Só que aí, voltando para o nosso versículo, Paulo diz que a gente tem que ser um sacrifício vivo. Como disse bem o Dudu, o sacrifício é... Como é que a gente vai ser um sacrifício vivo, gente? Vamos para Daniel 1. Daniel 1. Adoração é entrega, adoração é sacrifício, mas em obediência. Agora a gente vai ver sacrifício vivo. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Ficou todo em volta assim, prendeu Jerusalém. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, da terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais de sua corte, que trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes as línguas e a literatura dos babilônios. E de sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho, e eles receberiam um treinamento durante 3 anos. Depois disso, passariam a servir ao rei. Então, Daniel vinha de uma família importante, tinha bastante estudo, tinha uma boa situação financeira e, de repente, ele é cativo do rei. Ele ia trabalhar para o rei, mas ele perdeu aquela posição que ele tinha. Perdeu a casa da mamãe, a cama da mamãe, perdeu fazer o que ele queria na hora que ele queria,
Os sonhos de Daniel foram destruídos, a faculdade que ele queria fazer, o emprego que ele queria fazer, talvez a mocinha que ele estava apaixonado, a gente não sabe. Tudo isso foi por água abaixo. E ele passa a ser praticamente um escravo do rei. Ele trabalharia para o rei, então ele seria bem alimentado, seria estudado, mas ele não era mais um homem 100% livre, certo? Ele podia estar de bico emburrado, reclamando com Deus. Meu sonho, meus planos. Agora eu também vou comer tudo que o rei me deu, vou descontar na comida. Mas versículo 8 diz, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Na comida do rei havia coisa consagrada, havia muito vinho. Eles não serviam a Deus. Daniel olhou todas aquelas delícias e falou, não, isso não está certo, isso não vai fazer bem, eu vou me abster. Isso foi ser um sacrifício vivo. Ele podia, bem bravo com Deus, estar falando, também não quero mais saber do Senhor, vou me infiltrar aqui, já que eu vou ficar aqui pro resto da vida. Mas Daniel continuou servindo a Deus e ele se abstém da comida do rei. Essa história é muito legal porque o responsável por eles fala, não posso de jeito nenhum. E ele fala, não, me dá uns dias. E no fim desses dias eles estão mais fortes do que os outros rapazes. Mas Daniel aqui foi um sacrifício vivo. Então, voltando lá para Romanos 12. Voltem lá para Romanos 12. Portanto, irmãos, insisto que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo, então não é para ninguém tirar a própria vida, santo significa separado. Daniel, nesse exemplo, foi literalmente separado, do tipo que Deus considera agradável, que é a verdadeira forma de adorá-lo. Nós estamos estudando Romanos na escola dominical e a gente estudou no capítulo 6 que nós oferecíamos nosso corpo ao pecado antigamente, fazendo tudo que era errado. O nosso corpo era um instrumento para o pecado. Mas agora a gente tem um contraste. Paulo nos chama para ser um sacrifício vivo. Ao invés agora da gente matar um animalzinho para pedir perdão, eu vou viver para adorar a Deus. Eu posso continuar pecando e de tempos em tempos matar um animalzinho, pedir perdão igual ao Velho Testamento? Não. Agora eu vou escolher viver todos os meus dias como um sacrifício vivo, como uma adoração a Deus. Ser um sacrifício deveria ser a nossa conduta como cristão. Quando a gente se torna mãe, tem umas coisas que não dá para fugir. Dá para fugir que a barriga vai crescer? Dá para fugir que a gente vai ficar quase careca? O cabelo ficar bonito, depois cai tudo. Dá para fugir que a gente não vai dormir algumas noites? Faz parte da missão que Deus nos deu. Ser um sacrifício vivo é parte da conduta cristã. Do capítulo 1 ao 11 de Romanos, Paulo vem dizendo, você pecou, olha, a lei não é capaz de nos salvar, olha a misericórdia de Deus, olha o sacrifício de Jesus na cruz. E ele faz tudo isso para dizer agora, seja um sacrifício vivo para adorar a Deus. Não porque eu vou entregar uma lista de coisa para Deus e falar, Deus, se eu fizer tudo isso, se eu jejuar 30 dias, você me dá um carro novo? Não. A gente vai ser um sacrifício vivo, como uma resposta de adoração a Deus. Tem um atleta inglês, Studd, que diz, se Jesus, que é Deus, morreu por mim, não tem sacrifício meu nenhum que é grande demais. Jesus podia ter olhado para a gente e falar assim, ema, cada um com seus problemas. Mas ele se esvaziou, veio para a terra, viveu como um bebê, no meio de gente que era pecadora.
Morreu no meu e no seu lugar. Foi sacrifício no meu e no seu lugar. Não tem sacrifício nosso que seja grande demais. Voltando à nossa definição do Carson, adoração é uma resposta adequada de todos os seres morais e sensíveis a Deus, de maneira agradável, porque Ele é digno. Eu estou com um problema, Ele continua sendo digno. Eu estou bravo, Ele continua sendo digno. A minha conta bancária está no vermelho, Ele continua sendo digno. A minha função é adorá-lo. Deus é digno da nossa entrega. Só que a gente vive num mundo que aplaude um certo tipo de sacrifício. Se eu falar que eu vou acordar às 5 da manhã porque eu quero virar fisiculturista, eles vão bater palma. Se eu falar para você que você tem que trabalhar enquanto eles dormem para você ganhar uma promoção, eles vão aplaudir. Se eles falarem que você vai abandonar tudo por um sonho, eles vão aplaudir. Mas fala que você vai largar o emprego para cuidar dos filhos. Fala que você vai deixar de ir numa festa para ir para a igreja. Fala que você vai montar um prato de comida para o seu marido. Isso é um absurdo, isso é um atraso de vida. Por quê? Porque nós estamos num mundo caído. É um mundo que é 800, né? Eu vou dar todo o meu sangue para alguma coisa, mas em contrapartida eu estou no Hakuna Matata. É lindo viver. Os seus problemas esquecer. Isso é viver. É ou não é? E as pessoas às vezes querem vir para a igreja, Hakuna Matata. Agora os meus problemas vão acabar. Agora eu não tenho que fazer mais nada. Eu vou sentar aqui no banco, vou aquecer a lâmpada e o gênio da lâmpada vai sair e resolver todos os meus problemas. Não é assim, gente. Nós fomos chamados para adorar, para ser um sacrifício vivo. Mas nós estamos num mundo que quer o comodismo. É só apertar um botão, a comida aparece na porta da minha casa. Eu dou o play e eu escolho o que eu quiser na TV. Eu vou ter que ser um sacrifício vivo? Jesus já morreu mesmo, ele não vai morrer de novo? É ou não é? O padrão desse mundo escolhe os desejos da carne. E a gente já aprendeu em Romanos 7:23 que os desejos da carne levam à morte. A nossa função é ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque Ele é digno de toda a honra. Paulo nos chama a pensar, mas a agir. Nessa noite, eu trouxe essa palavra e Romanos 12:1 é um trecho que fala ao meu coração há muito tempo. É aquele puxão de orelha que Deus dá pra gente, sabe? Quando você está reclamando de uma coisa, Deus fala assim, não é bem assim não. Você não tem direito de reclamar nisso não. Então hoje a gente vai sair com lição de casa daqui. E você que é mãe também tem uma lição. Quem é mãe aí, a escola vai ensinar que Jesus morreu pelos seus filhos? Não vai. É nossa missão. É nossa missão ensinar para os nossos filhos que Jesus não é o gênio da lâmpada. E que nós a gente não vem para a igreja, nem ora só pedindo as coisas, mas a gente ora e a gente serve a Deus como forma de adorá-lo. E os nossos filhos aprendem com o nosso exemplo. Os nossos filhos veem aquilo que a gente faz. A Laura ali atrás agora há pouco estava trocando as músicas ali no projetor. Aprendendo a ler, mas ela vai aprendendo de pouco a pouco. Então nós como mães temos que ensinar os nossos filhos. Então temos lição de casa. Quem já fez dieta sozinho sabe que não funciona. Você faz dieta sozinho, o marido chega com brigadeiro. É ou não é quem já fez dieta sozinho? Então a gente vai fazer lição em família, amém? Pega na mão aí de quem está do seu lado, a lição é em família. Servir a Deus em família é muito melhor. Então essa semana, o nosso desafio é o que vai ser o meu sacrifício vivo a Deus? Eu vou escolher jejuar um período. Eu vou escolher essa semana orar um período de joelho. Eu vou escolher deixar de comprar um lanche para fazer uma oferta. Eu vou escolher desafiar e talvez ler um livro da Bíblia inteiro. Eu vou escolher vir aqui no sábado às 9 da manhã ajudar a limpar a igreja.
eu vou comprar alguma coisa que está acabando na igreja, eu vou trazer um lanche no domingo, eu vou escolher dar aula para os pequenos, qual vai ser o meu sacrifício vivo? Não porque eu quero alguma coisa, mas porque Deus é digno. Não dá para dizer, Deus, eu quero a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Ai, Deus, obrigada pelo seu sacrifício vivo na cruz. Obrigada pela casa que o Senhor está construindo para mim no céu. Mas eu vou ficar aqui no sofá, tá, Deus? Não dá. Não funciona. Não funciona. Essa semana eu me deparei com um vídeo antigo do meu avô, meu pai até mandou para vocês. E é uma história assim que eu já tinha escutado, mas você não presta atenção às vezes, né? E na história ele mora, num trecho da história, acho que é em 59, ele está morando em Buenos Aires, está trabalhando num frigorífico, numa multinacional, com 2 filhos, e ao mesmo tempo pastoreando uma igreja pequena. E o superintendente chega para ele e fala assim, então, pastor, queria que você começasse um trabalho lá no extremo sul da Argentina, lá na Patagônia. É um lugar pouco frio. Pouco frio. Minha avó conta que você estendia a roupa do lado de fora, a roupa quebrava, assim, congelava. Só que essa proposta veio com a seguinte frase: o distrito não tem dinheiro para o seu sustento. Mas nós temos um Deus que é o dono de 1000 gados, de gado de 1000 encostas, uma coisa assim. E meu avô vai, ele pede as contas da multinacional, deixa a igreja pequenininha em Buenos Aires, ele vai lá para o extremo sul, depois ele volta e fala, olha, o jeito é a gente arrumar um trailer com 2 crianças. E aí eu estava vendo essa história, eu falei assim, Deus, eu não posso olhar essa história desse homem que escolheu isso e eu ficar sentada no sofá. Mas eu não sou a única. A gente não pode olhar para um Deus que escolheu morrer por nós e ficar sentado no sofá e abrir a nossa lista de pedidos e falar, Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E Deus está falando, eu quero você. E a gente fala, eu não tenho tempo para você, Deus, porque eu estou muito ocupada na minha série. Paulo nos chama para ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um sacrifício não é uma coisa fácil. E, gente, eu não quero ser extremista. A gente não quer o carro de ninguém, a casa de ninguém, não é isso. Mas não dá para viver a tuna matata. Não dá. Quando a gente escuta sobre o céu, gente, o céu deve ser tão lindo. Ruas como de ouro. Um lugar que não tem doença. Um lugar que não tem briga. E a gente fala, Deus, eu quero ir para o céu. Mas aqui eu não quero fazer nada. Não dá. Então, nessa noite, a gente vai orar, pedindo perdão para Deus. E isso vale para mim também, tá, irmãos? Quem nunca quis dormir até mais tarde? Ficou com preguiça de ler a Bíblia? Passou o jejum batido? Quem nunca? Mas a gente precisa estudar a palavra e ser lembrado, porque Paulo nos chama a ser um sacrifício vivo todos os dias. Então, no caminho para casa, vocês vão olhar entre família e falar, e aí, qual vai ser o nosso sacrifício essa semana? O que nós vamos fazer para adorar a Deus? Porque Ele é digno. E talvez para alguns jejuar é fácil. Mas deixar de comer um lanche para entregar, aí mexeu no bolso. Para alguns, doar dinheiro é fácil. Mas desligar a TV para ler a Bíblia é tedioso. Eu não sei. Não tenho resposta. Mas o que a gente sabe é que Deus é digno. Então, nessa noite a gente cantou, Deus, sonda-me, transforma, quebranta-me e usa-me. Vocês cantaram. Então, nessa noite a gente vai ficar de pé. E aí, no seu lugar, nós vamos orar pedindo, Deus, perdão pelas vezes que a gente te considerou como gênio da lâmpada e pelas vezes que eu fui preguiçosa. E nós vamos entregar, porque a adoração é
entrega, é se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se Jesus, que é Deus, morreu por mim, não há sacrifício meu que seja grande demais. Abaixe sua cabeça. Deus, nessa noite, Pai, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão, Pai, porque nós estamos aceitando viver como este mundo. Quando o Senhor nos chama a transformar a nossa mente. Deus, perdão pelas vezes que nós aceitamos o padrão deste mundo, pelas vezes que nós escolhemos o comodismo, pelas vezes que nós escolhemos viver da nossa forma, pelas vezes que nós escolhemos, Deus, olhar só para a nossa vontade. Deus, perdão pelas vezes que nós entregamos a nossa lista de desejos, como se o Senhor fosse o gênio da lâmpada, e a gente não quis conversar com o Senhor, a gente não quis te ouvir, a gente ficou com preguiça de se ajoelhar, de orar, de ler a Bíblia. Deus, nos perdoa, Pai. Deus, nessa noite nós te pedimos, quebranta-nos, Deus, transforma-nos, Deus, que caia por terra tudo isso que nos deixa frio, que nos deixa com preguiça, tudo isso que nos diz que não vale a pena. Deus, nós não queremos isso. Então nós te pedimos, Deus, vem sobre nós. Espírito Santo, vem sobre a nossa mente. Transforma a nossa mente. Aquilo que é transformado não volta a ser como era. Então nós te pedimos, Deus, tira de nós aquilo que nos deixa frios, que nos deixa preguiçosos, aquilo que nos deixa à vontade demais nesse mundo. Deus, nós escolhemos ser sacrifício vivo, santo, separado e agradável a Deus, porque o Senhor é digno de adoração, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A minha vida é tua, Deus, a minha casa é tua, o meu emprego é teu, Deus, o meu dia é teu. Me ajuda a olhar para tudo isso, Pai, e te servir, e ser um sacrifício, Pai. Deus, abençoa esses meus irmãos que se sacrificaram no frio para vir até aqui, que escolheram deixar as suas casas para vir até aqui. Deus, abençoa-os, Deus, com a tua presença, com o teu toque, Pai. Deus, leva-os para casa em segurança, mas continua nos tratando, porque ser um sacrifício ao Senhor não é um castigo, é um presente, é uma honra te adorar, Deus. Deus, e a resposta de tudo isso é mais do Senhor. E nós não somos nada sem o Senhor. Deus, então, nessa semana nós te pedimos, Deus, derrama mais o Senhor no nosso dia a dia. Deus, durante o nosso sacrifício vivo, Deus, nos ajuda a ver o seu agir, nos ajuda a ver o teu cuidado, nos ajuda a ver o Senhor presente, porque queremos o Senhor, Pai. Queremos o Senhor todos os dias na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ir e vir. Então, Deus, nós te pedimos, nos ajuda a lembrar dessa lição de casa, que é escolher algo para ser um sacrifício vivo, para que possamos estar mais próximos do Senhor, no nome e no sangue de Jesus. Amém? Então, lição de casa. Conversem com suas famílias, não façam dieta sozinha. Escolham o que vocês vão fazer. Amém?